diz assim: nossa, Nutri, eu gostaria muito de emagrecer, de aumentar a minha autoestima, de me sentir bonita, de vestir roupas que eu gostaria de usar. Gostaria de ter mais disposição, sim, de ser mais saudável, de cuidar de mim. Eu sei que tudo isso é bom e o emagrecimento ele vai me proporcionar todas essas coisas maravilhosas que eu desejo. O meu sonho é emagrecer. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho tempo. E daí, minha amada, eu quero te dizer o seguinte: eu te entendo e hoje eu vou ajudar você a conseguir tempo para emagrecer, para ter saúde e para conquistar aquele corpo que você tanto sonha. Então, seja muito bem-vinda ao programa Simplificando o Seu Emagrecimento. É um prazer muito grande ter você aqui. O meu nome é Luciana Jardim, eu sou nutricionista e eu ajudo mulheres que não têm tempo de emagrecer a emagrecerem comendo de tudo. Então, vem comigo que agora chegou a sua vez de emagrecer. A falta de tempo para realizar as coisas que eu também desejo é um dos problemas que eu já vivi. Porque, assim, o meu dia, ele é extremamente corrido e tudo funciona ali no meu dia, sabe, bem encaixadinho. Eu não sei se você tem o dia parecido com o meu, mas eu encaixo tudo ali certinho. E daí, quando eu penso em começar algo novo, um novo projeto, uma nova meta, eu sempre penso... Assim que aquilo me vem à cabeça, eu falo, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. E se eu já não tenho tempo para fazer as coisas que eu faço, imagina, eu fico pensando, né? Imagina se eu tiver que cuidar disso também. E quando você me diz que gostaria muito de emagrecer, mas não tem tempo, eu sei exatamente como você se sente, porque eu passei anos da minha vida querendo realizar assim muitas coisas novas, projetos, e parecia que simplesmente eu não tinha tempo. Eu tinha aquele pensamento que o dia deveria ter 48 horas para eu poder fazer tudo que eu quero. E enquanto eu pensava dessa forma, sabe, que o dia tinha que ter mais horas para que eu pudesse realizar os meus sonhos, os meus desejos e as minhas conquistas, eu não conseguia encaixar absolutamente nada mais importante no meu dia. E daí eu deixava de fazer as coisas importantes que eu poderia fazer para realizar os meus sonhos e foi ficando, sabe, tudo parado, eu fui começando a agir no automático e de repente eu sou muito observadora, né? E de repente eu comecei a observar as pessoas ao meu redor e as pessoas ali que, sabe, que eu me inspirava. As pessoas bem-sucedidas. Daí eu comecei a fazer uma comparação com a minha vida e eu vi que as pessoas bem-sucedidas que estavam onde eu queria estar daqui a alguns anos, elas também tinham 24 horas. E mesmo tendo 24 horas, elas conseguiram realizar aquilo que eu estava em busca de realizar. E aí eu comecei a perceber que existiam algumas coisas e algumas pessoas que sugavam o meu tempo útil. Então, assim, quando você diz para mim, Nutri, o meu sonho é emagrecer. Eu preciso muito, porque eu quero me sentir mais bonita, eu quero vestir as roupas que eu gosto, eu preciso melhorar a minha saúde, mas eu não tenho tempo. Eu sei, amada, exatamente como você se sente, porque a vida da maior parte das mulheres é realmente muito corrida. Nós temos que dar conta da casa, do trabalho, dos maridos, dos filhos, da saúde, do corpo, do cabelo, das unhas. Fico até cansada só de pensar. Mas assim, eu entendo quando você diz isso, porque eu também me vejo nessa correria. E 95% das mulheres pacientes ou alunas que emagrecem, elas estão nessa mesma situação e nesse mesmo corre-corre da vida. E é exatamente por isso que eu ensino as minhas alunas a emagrecerem de forma
prática. Grava essa palavra na sua vida de forma prática e simples. Quando eu comecei a atender há 15 anos atrás, eu ainda era estagiária em uma empresa de refrigerante e eu atendia funcionários que trabalhavam muito, tipo, sei lá, 16 horas por dia e que não tinham tempo para nada, que não tinham tempo de ir à academia. E assim, eu não colocava nada, sabe, muito trabalhoso para que aquelas pessoas conseguissem executar o plano alimentar que eu estava prescrevendo, e aquela minha forma de trabalhar, ela foi moldando a minha forma de trabalho, que hoje é muito mais sólida do que há 15 anos atrás. Então, as minhas prescrições, elas precisavam ser muito práticas para atender esse grupo de pacientes que eu tinha, porque ninguém tinha tempo ali de tomar, sei lá, um suco de frutas vermelhas no meio da tarde. Isso era, assim, inviável, independente da condição financeira, porque as pessoas trabalhavam, elas estavam no meio de reuniões. Muitas das vezes elas não conseguiam fazer refeições intermediárias porque ou não conseguia levar para o trabalho ou não tinha tempo para parar, ou porque elas estavam operando, eram médicos ou eram empresários. Então, assim, o plano alimentar que eu sempre trabalhei, ele sempre foi prático e estrategicamente bem desenhado para que esses pacientes conseguissem emagrecer sem muita firula, sabe? Sem muito birubiru. E aí foi nascendo essa minha metodologia de emagrecimento, sempre de forma muito prática. Então, quando alguém me fala, eu queria muito emagrecer, mas eu não tenho tempo, gente, eu abro um sorriso de orelha a orelha e falo, seja bem-vinda ao emagrecimento, querida. Você está falando com a pessoa certa. Emagrecimento tem relação com boas escolhas e não de ter 5 vegetais de cores diferentes no almoço. Isso é muito bom, mas para a maioria das pessoas isso não se encaixa. E ser saudável para quem tem a vida corrida, por muitas das vezes, gente, é jantar uma couve fatiada com uma carne moída. É jogar um espinafre na panela e uma lata de atum e tá pronto, sabe? O mais importante é fazer boas combinações, isso é extremamente importante. Então, por isso que eu sempre falo de saber ali calcular a proteína para não passar fome, de ter ali um mínimo de conhecimento para fazer boas escolhas e boas combinações, é ter estratégia nutricional que se encaixe na sua rotina de vida. Como é que é o seu trabalho? Você tem filho? Você não tem? Então a estratégia ela tem que se encaixar na sua rotina. É mudar a sua relação com a comida, mudar a relação é extremamente importante, porque às vezes a gente tem uma relação um pouco doentia com a comida e a gente usa a comida para algumas coisas ali que não devem ser utilizadas. Emagrecer é adquirir conhecimento do seu corpo, é adquirir conhecimento sobre alimentação, sobre você mesma, ou seja, tem relação também com autoconhecimento. Se eu provar para você que é possível emagrecer de forma prática, com o tempo que você tem, você estaria disposta a emagrecer? E mesmo que você não me responda aqui nos comentários, eu tenho certeza que a sua resposta é sim. E é por isso que o meu método online de emagrecimento, ele é simples, os cardápios sugeridos são simples, são práticos, porque ninguém tem, gente, todo o tempo do mundo para cozinhar 5 tipos de legumes diferentes a cada dia, de mudar todos os dias, em todas as refeições, os vegetais que você conhece. Então, você tem que aprender a fazer boas escolhas de forma prática. Eu não tenho esse tempo de, sabe, fazer tudo perfeito. A gente precisa fazer bem feito, mas perfeito ainda está um pouquinho distante se você tem a vida um pouco corrida. Então, assim, se você não tem tempo de fazer dieta mirabolante, cheia de detalhes ali para emagrecer, com ingredientes e receitas difíceis de encontrar, você pode parar de falar que você não emagrece por falta de tempo, porque você já sabe que mesmo com pouco tempo é possível emagrecer. Então, nós vamos assistir aqui juntas, sabe? A minha aluna Tainá
falando sobre essa questão de praticidade, para você entender o que eu estou falando e entender que isso é real, que isso é possível e que isso não é papo de nutri daquela que fala assim, é possível emagrecer de forma prática. Aí depois ela vai lá e coloca um ingrediente super caro ou algo super mirabolante para fazer ele na dieta. Então preste atenção sobre o que a nossa aluna Tainá fala sobre praticidade. Eu perdi 6 quilos e o meu objetivo ao entrar no método era só esse mesmo, perder peso. Mas o método é incrível justamente por nos mostrar que temos que ir além disso e adaptar a nossa rotina, transformar a forma como nós pensamos a saúde e a alimentação. Eu sempre fiz muitas dietas, em geral bem restritivas, e conseguia emagrecer, mas nunca chegar ao meu peso ideal ou ao que eu achava que era o meu peso ideal. E logo depois da dieta restritiva, eu ganhava tudo de novo com acréscimo, porque não conseguia manter essas restrições. E o método ensina como a gente adaptar a nossa rotina. Não só aponta qual é o destino final, mas mostra como chegar até lá, dando estratégias e ferramentas para a gente conseguir atingir esse objetivo. Eu sempre tive muita dificuldade com doces, com aqueles lanchinhos no meio do dia, aquelas beliscadas, e o método nos ensina a como evitar essas situações, mas sem sofrer, sem deixar de comer aquilo que a gente gosta, mas sabendo tomar decisões inteligentes de como, quando e por que adicionar aqueles alimentos. Nos faz encarar também o exercício como uma obrigação com a nossa saúde. Nos ensina a fazer receitas simples, práticas, e eu consegui adaptar isso à minha rotina. Hoje eu cozinho mais, eu levo minha marmita ao trabalho, eu consigo fazer o meu exercício sem sofrer como era antes. Vale muito a pena investir na nossa saúde. E é claro que a praticidade, ela não nos elimina a tarefa de investir tempo em nós mesmos, mas a praticidade, ela vai tornar a vida simples, as coisas mais leves, sabe? Porque todas as vezes que nós dificultamos a execução em alguma coisa, nós aumentamos absurdamente a nossa chance de desistir, porque a adaptação, quando é algo difícil, ela tem de ser muito mais demorada. E então, quanto mais demorada é a nossa adaptação, maior vai ser a tendência a nós desistirmos de algo. E lá no meu passo a passo de emagrecimento, nós trabalhamos com 3 cardápios e 3 e-books com diversas receitas. As receitas, elas são sempre simples, são sempre práticas, mas eu tenho diversas alunas que emagrecem sem fazer nenhuma receita. Fazem o basicão do basicão e tem um resultado super bacana, porque não existe obrigatoriedade de fazer receita, de complicar a vida para conseguir emagrecer. Quem quer variar, faz as receitas. Quem não quer variar porque quer ficar ainda mais prático na alimentação, segue o cardápio básico, segue o passo a passo e também vai emagrecer. Um outro ponto que mudou a minha vida e me fez assim economizar muito tempo foi ter mentores que chegaram onde eu quero estar. E por que isso é uma economia de tempo? E por que eu faço questão de pagar para estar ali perto, sabe? De pessoas que já chegaram onde eu quero estar. Porque aquela pessoa ali, aquele mentor, aquela mentora, ela já passou por toda a trajetória e ela já guiou diversos tipos de pessoas. Então, um mentor ou uma mentora, ele já sabe quais são os principais erros e ele nos impede de cometer erros bobos que atrasam o nosso processo. Estar junto de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, ela é uma economia de tempo. E daí eu posso dar aqui o exemplo lá no meu método de emagrecimento, que é o Destrave Seu Emagrecimento, porque assim, tudo que eu ensino para as minhas alunas em 6 semanas, eu demorei 12 anos para aprender. São 12 anos de estudo, foram 12 anos de aprendizado, 12 anos de atendimento
clínico, em consultório, a diferentes tipos de pacientes. Então, além da prática, como eu sou formada, sou nutricionista, sou profissional, eu ainda tenho a teoria e o embasamento científico. E é por isso que quando vocês olham o resultado das minhas alunas, vocês vão ver que grande parte delas tem resultado rápido. Existem algumas estratégias que eu já sei e eu já falo assim, olha, não faz isso não, que isso não dá certo. Isso não dá certo, você vai fazer um pouquinho e não vai mais dar certo. Não precisa nem tentar, não perde o seu tempo. Porque não existe, gente, um metabolismo que não funciona, não existe hipotireoidismo que atrapalhe o emagrecimento, não existe idade que bloqueia o emagrecimento. Então, o que bloqueia o emagrecimento está aqui. E aí, quando você fica fazendo um monte de tentativa frustrada, isso faz com que você também tenha muito mais resistência a mudanças. Então, quando a pessoa começa no caminho A e aquele caminho não agrada a ele, aquela estratégia não agrada a ela, ou porque realmente não dá certo, aquilo ali não se adaptou à rotina daquela pessoa, eu sei direcionar aquela aluna para o ponto B, para a rota diferente. Então, quando a gente tem um guia, quando a gente tem um mentor ou um nutricionista, no caso do emagrecimento, ele guiando toda a jornada, guiando o processo, nós conseguimos economizar um super tempo. Então, quem fala assim que não tem tempo ou que quer emagrecer rápido, precisa ter um mentor guiando a jornada. E aí, você pode estar pensando assim, porque sempre tem várias coisinhas que a gente começa a colocar para ser contra aquilo que a gente quer acreditar, que a gente quer fazer, porque a nossa mente ela tende a fazer isso até para economizar um pouco de energia e economizar a frustração. Se você já teve aí um emagrecimento frustrado, se você já vem de várias tentativas para emagrecer, você sempre vai ficar no início tentando rebater aquilo que eu estou falando. E daí você pode pensar assim: ah, Luciana, sabe o que é? Eu até acho que isso é verdade, mas a minha vida ela é tão corrida que nem tempo para ver as aulas eu tenho. Eu não tenho nem tempo de adquirir conhecimento. Então, assim, eu sei que pode ser muito bom emagrecer, eu sei que uma pessoa vai me ajudar, mas eu não tenho tempo para nada mesmo. E daí, minha querida, para você se inspirar de como encaixar aí a busca do conhecimento na sua rotina, eu quero que você assista comigo a minha aluna Michele, que trabalha, tem marido, tem 2 filhos, um pré-adolescente, outro adolescente. Eu quero que você observe como a Michele fazia para assistir às aulas e às lives do método Destrave Seu Emagrecimento, para você entender como você pode encaixar aí na sua rotina. Eu não estou falando das aulas do meu método, não, mas como você pode encaixar a busca de conhecimento para que você consiga aprender um pouco mais sobre o assunto que você estiver interessado. Então, vamos olhar e assistir comigo o que a Michele fala sobre o encaixe dela das aulas justamente na vida dela, que é corrida. Eu consegui perder quase 10 quilos, bastante assim, e só com a alimentação. Ao total foram uns 13 quilos, quase 14, foram 13 quilos e uns graminhas aí. Você falou que quase não usava Facebook, que Instagram só começou na sua vida no ano passado. Você teve alguma dificuldade com a questão do online, com assistir às aulas, assistir às lives, com a plataforma? O que você achou da sua experiência ali no online? Se foi simples ou se foi difícil você se encontrar? Não foi difícil. E quando tinha uma aula gravada já na plataforma, o que eu fazia? Eu colocava meu celular na janela da cozinha, eu ia limpando a minha cozinha, minhas louças, eu ia preparando o meu almoço, ouvindo as lives, com papel e caneta ao lado. Se eu tivesse que anotar alguma coisa, eu dava pausa, anotava, e assim eu fazia. Quando era ao vivo, eu procurava ao máximo participar, né? E sempre com o meu caderninho anotando. Quando não podia, as que ficavam gravadas, eu ia lá num tempinho livre e assistia. Para mim foi de boa mesmo. Ela simplesmente encaixou
as aulas, as lives, a busca de conhecimento na rotina dela. E lembra que eu falei lá no início da nossa conversa sobre coisas e pessoas que roubavam o meu tempo, que eu comecei, sabe, a mudar um pouquinho e eu consegui, nossa, gente, melhorar absurdamente a minha questão de tempo. Eu via, assim, umas 2 novelas por dia e eu só fui parar de ver novela quando eu comecei a fazer mestrado. E se você vê novela ainda, não tem problema, tá? Mas, assim, isso era uma distração, isso roubava o meu tempo. E para quem queria trabalhar, estudar, fazer mestrado e ainda conquistar muitas coisas, não se encaixava na minha rotina. E quando eu percebi isso, quando eu percebi que aquilo ali era um ladrão do meu tempo, gente, eu parei de ver novela de um dia para o outro. E aí, aos poucos, que eu fui deixando de ver televisão. Mas a novela, eu falei assim, gente, isso tá roubando meu tempo. E aí, se você vê novela, vê televisão, cuida da sua saúde física, da sua saúde financeira, consegue fazer tempo ainda, né? Ter tempo ainda para fazer o que você quiser. Se você consegue ter tempo para fazer o que você quer, fazendo tudo isso, vendo televisão, vendo novela, vendo série, vendo vídeos, beleza, eu não tô falando com você. Mas para quem usa a expressão não tenho tempo para tal coisa que eu desejo muito, não tem jeito. Cara, se você diz que não tem tempo, tem alguém ou alguma coisa roubando isso de você. Eu tenho que ser sincera para você e dizer o seguinte: você está permitindo ser roubada. Porque ninguém vem assim e, tipo, rouba. A televisão dentro da nossa casa, ela não liga automaticamente. A série, ela não brota na televisão e automaticamente, do nada, você tá ali sentada no sofá vendo alguma coisa ou sentada na cama. Então, assim, você está permitindo ser roubada. E você, se não tem tempo para conquistar as coisas que você sonha, que você deseja, você precisa parar agora para refletir e criar estratégias para deixar de ser roubada. Não tem jeito. O que eu tô falando aqui é de distração do tipo, eu vou ver um episódio e aí quando você vai ver, você já viu 3. Ou vou enviar uma mensagem importante no WhatsApp. E aí, sem perceber, você já está na rede social, sem perceber, já passou ali meia hora, 1 hora, e você não fez o que era importante. Tempo é uma moeda que ela é dada de forma igualitária para todos nós. Então, a chave de um dia mais produtivo é organização, é planejamento, e você precisa colocar no papel o que fazer no dia seguinte. Eu coloco tudo no papel, o que eu preciso fazer no dia seguinte. Não precisa ser no papel, mas o que eu tô falando é o que eu faço, eu coloco no papel, porque essa clareza do que eu preciso fazer no dia seguinte, essa clareza ela vai direcionar a nossa mente e também vai nos fazer economizar tempo e energia para pensar. Então eu quero que você assista comigo, a minha aluna Melissa, maravilhosa, veja o que ela fala sobre organização e sobre a importância de se organizar para o emagrecimento acontecer. E o bacana é que quando você consegue organizar isso, você consegue criar tempo para tudo que você quer conquistar na vida. Então, veja, Melissa. Emagrecimento na segunda turma, com 59,2 kg, achando que eu não ia perder muito peso. Porque eu achei que eu não tinha muita coisa para perder. Mas em 8 semanas eu tive um resultado que, nossa, eu nunca tive na minha vida inteira. Foram 5 quilos em 8 semanas. De muita gordura localizada, muita coxa, muito braço. Perdi medidas, todas as medidas. Perdi busto, perdi cintura, quadril, coxa. E fiquei muito feliz com o meu resultado. Entrei para adquirir conhecimento, adquiri muito conhecimento técnico, adquiri autoconhecimento, que eu acho que é o mais importante.
conheci alguns limites meus que eu não conhecia, descobri que eu sou capaz de coisas que eu achei que eu não era capaz, porque esse método vai muito além de te ensinar a emagrecer. Ele te ensina a se conhecer. Eu acho que foi o mais importante para mim do método. Ele trabalha com a parte de organização do dia a dia, que vai muito além de organizar a sua comida, de organizar a sua dieta. Ele te ensina a organizar a sua vida. E isso é, acho que, a coisa mais importante que esse método me deu. Porque eu sempre fui muito desorganizada. Não comia tão mal, comia razoavelmente bem, mas não me conhecia. Não sabia o que realmente eu precisava fazer. E acho que a Lu e o Rodrigo, eles ensinam tanto a gente, mas tanta coisa importante, que, nossa, o preço do curso tá muito, muito aquém do que o que eles entregam. Porque eles entregam tanto conteúdo e coisa de tanto valor que você leva para a vida inteira e extrapola a parte alimentar. Então eu queria muito agradecer mesmo, de coração, dizer que eu saio uma pessoa transformada desse método, dizer que a minha filha, que tem 1 aninho, que está aqui atrás no carro, vai crescer sabendo comer, porque eu aprendi com um método que transformou a minha vida, a minha e da minha família, muito além do meu peso. Então, muito obrigada por isso. E se alguém tem dúvida de fazer isso ou não, vai sem medo. Vai porque vale a pena. Você não vai se arrepender. Quando a gente se planeja, fica mais fácil dizer não para aquilo que nos tira do foco. E eu quero simular aqui uma situação com você, que é a seguinte, para a gente entender essa questão do não. Porque a gente só pensa em não alimentar do tipo, alguém me ofereceu um sorvete, eu tenho que dizer não. Alguém me ofereceu uma pizza, eu tenho que dizer não. Quando o assunto é emagrecimento e cuidado com a nossa saúde, o não ele vai um pouquinho além. E é por isso que eu sempre falo aqui que nós temos que trabalhar as camadas do emagrecimento. Alimentação, mentalidade e comportamento. Então imagina só a seguinte situação. Imagine que eu, Luciana, trabalho de 6 horas da manhã, que é quando eu saio para o trabalho, e vou até às 8 horas da noite. E aí, eu realmente não tenho tempo para cozinhar durante a semana. E o que eu preciso fazer? No final de semana, eu preciso cozinhar o que eu vou comer durante a semana. Isso é muito normal. Várias pessoas fazem isso. Não tem tempo durante a semana e aí elas cozinham para toda a semana, no sábado ou no domingo. E daí, eu já sei que eu preciso ali de 2 horas para cozinhar toda a minha comida da semana, porque eu sou super prática, então em 2 horas eu finalizo tudo e comidinha da semana toda pronta. E aí, gente, uma amiga me chama para uma programação extra para tomar um café às 3 horas da tarde no sábado, e ali eu já sei que eu vou ficar umas 2 ou 3 horas batendo papo. E esse é o horário que eu tenho para fazer as minhas refeições para a semana. E aí, assim, concorda que se eu planejei o meu dia, vai ficar muito mais fácil eu dizer não para aquele convite, para aquele bate-papo? Porque eu já sei que o cozinhar naquele dia, o me organizar naquele dia, vai me levar ao emagrecimento. E ficar conversando 2 horas com alguém, não vai. Aí você vai falar, nossa, Luciana, que cruel, mas a vida também não é isso, né? E aí, eu gosto muito dessa minha amiga que me chamou para conversar, né? E aí, gente, como é que eu vou deixar de estar com ela? E eu fico ali, né? Porque assim,
criar bons relacionamentos também é muito importante para a saúde. Aí eu fico ali, não, mas eu quero estar com a minha amiga, é importante para a minha saúde, é importante para o meu relacionamento com ela. E aí, nesse momento é que a gente mostra a nossa inteligência para fazer escolhas. Lembra que eu falei que emagrecer é fazer escolhas? E é nessa hora que a escolha vai rolar. Então, assim, ó, se está no meu planejamento do dia cozinhar e eu quero também encontrar essa minha amiga, eu vou precisar acordar mais cedo para cozinhar e para ter tempo também de ficar ali com a minha amiga tomando um café e batendo um papo. Então, a escolha correta, a dúvida, ela vai ficar entre prefiro dormir 2 horas a mais ou prefiro sair com a minha amiga. Essa é a dúvida. Então, perceba que se eu sei o que precisa ser feito para emagrecer, se eu sei aonde eu quero chegar, a minha dúvida, ela vai ficar entre o dormir ou estar com a minha amiga. Sabe por quê? O emagrecimento, ele é a minha prioridade. Então, assim, ó, não existe a mínima possibilidade de eu deixar de cozinhar. Porque eu faço questão de executar aquilo que eu preciso fazer para conquistar o meu objetivo. Eu não abro mão. Porque é isso que vai me fazer realizar o meu sonho de emagrecer. O café pode esperar. A minha saúde não. O meu objetivo não, porque eu já vivi muitos anos acima do peso, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero me olhar no espelho, eu quero vestir as roupas que eu quero. E assim, por conta de 2 horas, só um cafezinho, eu não vou perder o meu resultado de uma semana. E isso não é egoísmo, gente. Isso se chama prioridade. E é isso que as pessoas fazem quando elas querem alcançar os objetivos dela. E assim, eu tenho certeza disso que eu estou falando. A partir do momento que você planeja o seu dia, você vai ver o quanto de horas vão brotar e vão surgir na sua frente. Você vai ver o quanto de distração você vai deixar de ter e que você vai conseguir focar energia naquilo que é preciso e você ainda vai conseguir tempo para descansar sempre um pouquinho no seu dia, sabe? Para dar aquela aliviada no estresse. Então, assim, ó, a sua missão agora é fazer esse tal desse planejamento diário. E eu vou te dar aqui uma meta, que é fazer essa missão de se planejar por 5 dias consecutivos. E, obviamente, planejar e cumprir, né? Então, coloque metas ali reais dentro do seu dia. Escreva manhã, tarde, noite, o que você minimamente vai fazer. E aí, depois, você vai executar e voltar aqui para me contar como você ficou mais produtiva. Combinados? Combinados? Eu quero saber agora, você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo essa questão de falta de tempo, se isso tudo que eu falei aqui, se isso fez sentido para você. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Aproveite também para compartilhar esse vídeo usando a setinha aqui embaixo. Não prenda essa informação com você, espalhe essa informação. Você pode mandar aqui compartilhando pelo aplicativo que você mais usa. Então, envie para uma amiga que está emagrecendo, envie para um familiar, porque isso vai ajudar muita gente. Espalhe essa mensagem comigo por aí. E não esquece também de ativar o sininho das notificações para você ser avisada sempre que nós tivermos vídeos novos aqui no canal, tá bom?